diabetes, uma doença silenciosa que, se não controlada, pode levar até a morte. Esse é o tema do quadro Saúde em Pauta de hoje. O diabetes é quando o açúcar se encontra elevado na corrente sanguínea. Quando ele se encontra no nível acima de 100, ele já começa a causar prejuízos ao organismo. O grande risco do diabetes é exatamente o fato de ser uma doença silenciosa. Muitas vezes a pessoa está com nível de açúcar alto no sangue, mas não está apresentando nenhuma sintomatologia. Lena, tem quanto tempo que a sua mãe já tem diabetes? Tem mais ou menos 13 anos. Quando ela descobriu essa doença, no decorrer do tempo, ela tem os sintomas, né? Como a gente sabe, tem os sintomas. Ela foi sentir esse cansaço, dor nas pernas, né? Ela fazia xixi bastante. Tudo a gente começou a perceber que estava se avançando. Quando a pessoa passa a apresentar algumas sintomatologias que são comuns no diabetes, é porque a doença já estava instalada há algum período e já causando problemas. Muitos pacientes, inclusive, relatam, pelo fato da urina estar açucarada, a presença de formigas consumindo ali as gotículas de urina que ficam no vaso sanitário. Então, são assim, alguns indícios que a pessoa possa estar com o diabetes. E existem vários tipos de diabetes, né? Fala que tem um tipo 1, tipo 2. Na realidade, tem aquela pessoa que vai apresentar o diabetes mais cedo, mais na infância, que é quando a pessoa não produz a insulina. Geralmente é um diabetes que ele vai se manifestar de forma precoce. O paciente ele não produz a insulina, ou se produz muito pouco. Então, é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, que na verdade vai ser o diabetes adquirido com o passar do tempo. Não existe uma transmissão do diabetes, ninguém pega diabetes de ninguém. Porém, existe uma tendência familiar. Então, se a pessoa tem um pai, uma mãe, avós, tios que possuem diabetes, a pessoa vai ter uma chance maior de apresentar diabetes. O diabetes afeta cerca de 246 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de pessoas sofrem com a doença, sem contar com a que desconhece possuir esse mal que não tem cura. O exame que é realizado furando o dedo, que geralmente é utilizado em campanhas, ele não é feito com o paciente em jejum. Então, existe uma margem nesse exame que, quando dá alterado, esse paciente é um exame de triagem e esse paciente deve realizar, então, a glicemia de jejum no laboratório. A questão alimentar, o principal que deve ser retirado são todos os açúcares simples, que são aqueles que têm uma absorção imediata. Então, o açúcar ele está completamente contraindicado para todo e qualquer paciente que apresente diabetes. Existem determinados alimentos que no organismo eles vão sofrer transformação e vão liberar açúcar, como é o caso dos carboidratos das massas. Então, farinha, macarrão, arroz, são alimentos que, batatas, raízes de forma geral, são alimentos que o paciente diabético deve estar evitando, consumindo de forma moderada. Alguns pacientes vão precisar ter uma restrição alimentar, um cuidado alimentar muito mais rígido do que outros pacientes. Tem que cortar a questão do açúcar, farinha, tudo excessivo não pode, né? Não pode estar comendo. O que é extremamente importante nós frisarmos no tratamento é que, uma vez iniciado o tratamento medicamentoso, o paciente não deve abandoná-lo. Muitas vezes ele começa a utilizar a medicação
controla o nível glicêmico, ele acha, pelo fato do exame estar normal, ele já pode abandonar o tratamento que ele está curado. O diabetes ele não tem cura, é uma doença que controla, tem controle, mas o exame deve estar sendo feito e realizado periódico para ter certeza que os níveis de açúcar estão em níveis aceitáveis, e o uso do medicamento deve ser contínuo, isso é extremamente importante.